Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí nos acompanhando, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, né? Para você que está chegando, se curtiu o nosso canal, deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar para vocês a primeira parte de uma história de 4 partes, né? Nós recebemos essa história no culto do Evangelho, né? Através de um espírito, né, que se identificou como sendo o anjo da guarda, né, do Francisco Carlos, da Carmen Muniz, da Ana Beatriz Cavalcante, da Maria Serlei Martins, da Amanda e do Caio Cavalcante, né? Diz o espírito que essa família mora lá em Salvador, na Bahia, né, na Vila Laura, né, e que eles, né, também estão nessa caminhada, e que é uma maneira deles participarem, né, do nosso canal, não é verdade? Dizer o Anjo da Guarda, que achei muito interessante ele falando, que eles se reuniram, né, o anjo e os seus tutelados do plano espiritual, elaboraram a história, né, cada qual deu a sua colaboração, e ele ficou incumbido de trazer esse projeto até a nossa mesa, né, até o nosso culto. Então fica aqui o nosso agradecimento, né? Bom, eu li, né, a gente botou no papel as 4 partes. É uma história que tem muito mais coisa ali. Se você for mexer, tem coisa demais. Então a gente precisou resumir, né, para ficar uma coisa simples, fácil de compreensão, e aí tocando nos assuntos mais importantes, né? Portanto, eu não vou alongar muito, vou direto à primeira parte. A primeira parte se chama A Menina Má. Então começa assim: eu queria ser que nem a minha prima Manuela, né? Tudo o que ela fazia era bom e tudo que eu fazia era mal. Pelo menos era a impressão que eu tinha quando meus pais vinham puxar minhas orelhas e diziam para mim que eu devia seguir o exemplo de Manuela. Bom, aqui eu vou explicar, né? Não é que a heroína da história seja má do ponto de vista de fazer maldades. Não. Mas de não ser tão boa quanto a prima, né? Isso acontece com todo mundo. Sempre tem alguém na nossa frente, né? Mas a gente sempre esquece que tem uma multidão atrás, não é verdade? Os pais de Manuela amavam ela. Ai, que lindo. Os meus pais me odiavam, pois eles queriam ser os pais dela e não meus. Essa é a impressão, né? E como não havia jeito de eles me devolverem, o jeito era continuarem brigando comigo toda vez que eu pisava no tomate, para ver se eu parava com aquilo. Eu era mesmo terrível, e quanto mais meus pais me repreendiam, mais vontade eu tinha de aborrecê-los. Na verdade, eu achava bom quando eles perdiam a cabeça comigo. Irritá-los era o meu maior prazer. Eu tinha um tio, o tio Zé, que era parecido comigo. Ele era sempre do contra e se divertia em bagunçar o coreto do meu pai, irmão dele. A gente estava no almoço de domingo, quando minha mãe me disse que havia me matriculado no catecismo, né? Como eu e o tio Zé vivíamos trocando figurinhas, ele olhou para mim e disse que minha mãe era maluca de acreditar naquele negócio de igreja, né? Pois para ele a igreja servia ao capitalismo. Ela levava aqueles que viviam o inferno da exploração a acreditar que depois da morte eles seriam recompensados por terem sido explorados durante a vida e indo para o céu. E os exploradores iriam para o lugar deles no inferno eterno da exploração. Portanto, era melhor aguentar um pouco, né, o inferno em vida, que a eternidade dele, né, após a morte. O que, logicamente, os exploradores discordavam, né, já que eles não largavam o osso e abriam a mão do seu poder e riqueza em favor do explorado, nem mesmo sob a ameaça das penas eternas. Bom, ela quis dizer o seguinte, né, que a maioria, né, das pessoas é explorada, né?
e que vai para a missa e reza, e deseja acreditar que depois de tanta exploração vai ganhar o céu, né? Enquanto os exploradores vão para o inferno, né? Minha mãe ouviu o tio Zé e voltaram a me dizer que na semana seguinte lá estaria eu no catecismo, querendo ou não, né? Então a mamãe ouviu o tio Zé e voltou a me dizer que não adiantava o tio Zé falar aquelas coisas, né? Que eu ia ter que cumprir com a minha agenda social, na verdade, a minha obrigação como filha, né? É claro que a mãe de Manuela, né, irmã da minha mãe, que por acaso estava no almoço de domingo, sorriu e disse que para que eu não me preocupasse, pois Manuela seria minha colega, e Manuela iria me ajudar no que eu precisasse, já que ela era uma menina boa. E gente boa sabe de tudo, pois enquanto gente má está sendo repreendida, gente boa está aprendendo, né? Chega o dia de eu aparecer no catecismo quando venho conhecer o catequista, que por acaso, quem era? Era minha mãe. Fala sério, eu estava mesmo no sal, né? Minhas apreensões iriam se confirmar quando minha mãe contou para a turma sobre o começo de tudo, segundo a Bíblia, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque aprontaram com Deus. Deus disse para eles não subirem na cadeira, pois estavam começando a andar e poderiam cair. E eles subiram a si mesmos e se esborracharam no chão. É claro que me identifiquei com eles, pois se fosse comigo, teria subido a cadeira do mesmo jeito que fizeram. Mas a coisa ficou feia mesmo na hora da história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Bom, essa narrativa, né, a gente tirou da Wikipedia, né? Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden, tiveram um filho chamado Caim e posteriormente tiveram Abel. Os dois irmãos cresceram juntos até Caim decidiu tomar como sua a árdua função de agricultor, né? Abel haveria se tornado pecuarista. Em determinada ocasião, Caim e Abel apresentaram ofertas a Deus. Caim apresentou alguns frutos do solo e Abel ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho, né? Primícias é as primeiras carnes, as mais tenras, né? A oferta de Abel teria agradado a Deus, né? Enquanto que a de Caim não. Deus não gostou das frutinhas do Caim, preferiu as carninhas do Abel. Caindo-lhe o semblante, aí o semblante de Caim caiu, né? Ficou lá triste. Deus chegou nele e falou assim: Deus diz a Caim, após ver seu semblante caído, por ter sua oferta rejeitada. Aí Deus vira para ele e fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Quer dizer, Deus falou: olha, continue tentando, sendo um bom filho, um bom irmão, que a sua hora vai chegar. Porém, possesso pelo ciúme, Caim armou uma emboscada a seu irmão. Sugeriu a Abel que ambos fossem ao campo e lá chegando, Caim matou seu irmão, né? Respondendo ainda com arrogância, ao ser interpelado por Deus, o Criador sentenciou o banimento do sol, né? Além de ser condenado à condição de errante pelo mundo, que parte em busca de um futuro indefinido num deserto de homens. Caim lamentou a severidade da punição e mostrou ansiedade quanto à possibilidade do assassinato de Abel ser vingado nele. Ele ficou com medo de morrer, né? Mas ainda assim não expressou arrependimento. Deus colocou em Caim um sinal para impedir que fosse morto. Deus disse ainda que quem o matasse seria castigado 7 vezes. Após matar Abel, Caim partiu levando consigo sua esposa, cujo nome não é mencionado na Bíblia, né? Aí a Wikipedia faz uma análise, né? A rejeição ao sacrifício, né? A Bíblia aponta o motivo pelo qual o sacrifício de Caim foi rejeitado, quando diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel, de sua oferta, ao passo de Caim, de sua oferta, não agradou. Havia algo em Abel que agradou o Senhor, enquanto o que havia em Caim o desagradou, né? Este elemento pelo qual se faz diferenciação entre o sacrifício agradável e o não agradável é a fé, conforme declaração bíblica de que pela fé
Abel ofereceu a Deus um sacrifício verdadeiro comparado ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Bom, a fé é o elemento central da teologia bíblica cristã e se expressa na total confiança na pessoa de Deus e sua palavra, né? Ainda que as circunstâncias digam o contrário. Conforme Hebreus 11, 1, né? É a certeza de todas as coisas que se esperam, né? A convicção de fatos que se não veem. Não advém de um sentimento, expectativa, um desejo intenso do ser humano de que algo aconteça, mas da firme convicção e certeza de que foi dito por Deus, que o que foi dito por Deus é verdadeiro e digno de confiança. Né? A Bíblia relata inúmeros casos em que homens depositaram fé no que Deus disse e obtiveram êxito. Né? Os principais temas em que a fé se mostra necessária são, bom, primeiro, né? Para ter fé, a gente tem que acreditar que Deus existe e recompensa os que o buscam. Gente, se você tem um pai, né? Se você encontrar esse pai, só de você saber que ele está ali cuidando de você, que ele te ama, né? Já é uma recompensa, não é verdade? A gente está aqui nesse mundo em busca do nosso pai. A gente quer o colo dele. Bom, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o plano material, né, visível, foi feito do plano imaterial. Né? Então as coisas começaram no invisível, né? Que a palavra de Deus é a verdade e suas promessas não falham. Né? Que Deus tem o poder sobre a vida e a morte e pode ressuscitar os mortos. Mas isso aí a gente sabe, né? Tá, é dos milagres de Jesus, né? Que Jesus Cristo é Deus, né? Que se fez homem para se fazer semelhante a nós e poder pagar o preço da morte do pecado em nosso lugar, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Né? Nós aqui acreditamos que Jesus é o exemplo a ser seguido, né? É o grande exemplo. Né? E a gente tenta, né? Está tentando aí. Portanto, o sacrifício de Caim não agradou a Deus, porque desconsiderou o que Deus havia ensinado a seus pais Adão e Eva, quando cometeram o pecado original, e foram vestidos de peles pelo Senhor após se esconderem por entre as árvores do jardim e cobrirem-se com folhas de figueiras. Né? Então, Adão e Eva conta a história que eles comeram do fruto proibido. Né? Aí Deus botou isso para fora do paraíso. O ensinamento, aí o problema do Caim e Abel é esse aqui, esse item. O ensinamento de que sacrifícios de comunhão deveriam ter derramamento de sangue. Então, o Abel cuidava, ele deu as primícias dos bichos, né? Mas naquele momento ali, esse tipo de sacrifício era o mais agradável a Deus, né? Pois prenunciavam, porque era, né? Pois prenunciavam o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que não mais cobriria os pecados, mas tiraria os pecados definitivamente. Não mais daquele que oferecia o sacrifício, mas do mundo todo. Né? Então, até Jesus Cristo, hoje eu estava vendo, né, ouvindo ali na rádio, o Evangelho do Dia, e lá fala, né, que Jesus entrou num lugar, né, onde era um lugar de oração, e o pessoal estava fazendo comércio lá, e ele apelou com a turma. Né? Aí, a gente sabe que naquele lugar ali eram vendidos animais para serem sacrificados. Né? Por quê? Porque às vezes o camarada vinha lá de longe para poder oferecer um sacrifício a Deus, um sacrifício de sangue, não é verdade? E ele não ia pegar um bicho, botar nas costas e ir lá de longe. Então ele comprava isso lá na casa de oração. Né? Então era uma prática daquele tempo, né? Bom, essa conclusão é reforçada pelo texto da Gênesis, né? E de João também. Então, disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O problema de Caim não
não era a oferta oferecida, mas a resistência em fazer o bem. Isto é, aquilo que o Senhor havia comunicado como sendo bom para o homem, né? Então, havia sido feita uma comunicação divina, né, que em caso de sacrifício tinha que ser um bicho ensanguentado, né? E o Caim, não, ele preferiu um outro tipo de sacrifício, né? Outro tipo de oferta, né? Ele ofertou os frutos da terra, né? E em desacordo com o estabelecido pela regra, né? Então ele desobedeceu as regras, né? Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, que assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. As obras, né, a oferta de Caim, refletiam o aspecto interior de seu ser. Ele não queria ofertar aquilo que era de praxe, ele queria fazer diferente do jeito dele. Ele desobedeceu a Deus, né? E aqui fala que ele pertencia, então, a partir de então, ao maligno, né? As obras, a oferta de Abel refletiu o aspecto interior, que era justo. Observe que o texto diz que Abel era justo, era bom, né? Mas que suas obras eram justas, o que revela a existência, né, de uma justiça satisfeita, estabelecida pelo Senhor. E a sua prática pressupõe fé, crer que o Senhor é bom e que tudo o que ele propõe é bom. Caim decidiu seguir por outro caminho. Então ele resolveu fazer diferente, desobedecer as recomendações do pai, né? E se lascou, né? Acabou condenado a vagar ermo aí pelo mundo com a sua prole, né? Bom, se eu havia identificado, aí voltando à nossa história, né? Se eu havia me identificado com Adão e Eva, depois que conheci Caim e Abel, concluí que eu e Manuela éramos, sem a menor sombra de dúvida, a reencarnação deles, né? Botou uma reencarnação no meio da história, né? Droga, minha filha. Reencarnação é coisa do espiritismo. Não tem nada a ver com a nossa religião. Olha, se você continuar puxando o saco da Manuela e descendo lenha em mim, vou chamar ela para passear no bosque encantado. E quando ela der as costas para mim, vou atirá-la dentro do lago cheio de jacarés, né? Não sei de onde você tira essas coisas, minha filha. São alegorias, mãe. A Bíblia está cheia delas. Alegorias? Peguei o celular e coloquei a palavra alegorias no buscador do Google, que respondeu prontamente. Li o resultado da pesquisa para minha mãe. Representação de ideias, pensamentos e qualidades sob uma forma figurada. Tá bom, eu sei que sabe usar o celular, filha. Adoraria que soubesse também como se comportar de um jeito cristão. E como seria esse jeito, mãe? Minha mãe pediu emprestado o meu celular e também fez uma consulta no Google, cuja resposta é a seguinte: procurando amar o seu próximo como a ti mesma, partilhando, perdoando, sendo tolerante, paciente, caridosa, perseverante, tendo compaixão pelas criaturas de Deus e tendo fé. A mãe, né? Olhei para minha mãe como se ela tivesse falado grego comigo. Ela então decidiu explicar o resultado da consulta no Google usando de alegorias. Se inveja sua prima, atirá-la aos jacarés famintos não vai curar sua inveja. Em vez de reclamar que o seu armário de roupas está lotado, está mesmo, porque você coleciona roupas, sendo mais apegada a elas que a sua mãe, por que não se desfaz daquelas que não usa mais em favor de quem não tem o que vestir? Manuela não tem culpa de você, né? Se você acha que ela faz tudo certo e você tudo errado, portanto deve perdoá-la para que faça por merecer o perdão daqueles que têm raiva de você por acreditarem que você é perfeita, quando na verdade somos melhores à medida que aprendemos e nos tornamos mais úteis. Voltei a encarar minha mãe com aquele olhar interrogativo e ela não deixou por menos, né? Quer dizer, a mãe sabe das coisas, né? Para um homem, né? Aí a mãe dela explicou, para um homem que está trabalhando a terra, minha filha,
O conhecimento do astrofísico não tem importância, assim como o conhecimento do homem da Terra no trabalho do astrofísico. Mas se fizerem aluno e professor um do outro, em vez de se odiarem por não saberem o que o outro sabe, serão úteis tanto na Terra quanto no campo da observação das estrelas, o que fará com que se amem, pois o amor nasce da cooperação. Aí a menininha voltou para a mãe e falou assim: o que é compaixão, mãe? A mãe dela virou e falou assim: sabe o cachorro da vizinha? Ele costuma ficar esperando na porta lá de casa que a gente dê a ele o que comer. E você sempre que abre a porta e o vê, por causa do resmungo que ele faz, toca a campainha da vizinha para que ela abra a porta para o cachorro e feche a porta da nossa casa na cara do bichinho. Não seria mais legal se você desse algo de comer para o cachorro, minha filha? Bom, mãe, em primeiro lugar, a obrigação de alimentar o cachorro da vizinha, né? Em segundo lugar, se eu der o que comer para o cachorro da vizinha, ele pode se acostumar e acabar virando o meu cachorro, e eu não gosto de cachorro. Aí a mãe riu, né? Quem sabe, né, minha filha? Se o cachorro da vizinha não foi mandado por Deus até você para que tenha uma aula prática de como aprender a ter compaixão, ser caridosa, paciente, né? E na prática dessas virtudes, não termine se apaixonando pelo cachorrinho e ele por você, quando então terá aprendido a ter fé. Pois a fé é que transforma a água em vinho, ela é que remove as montanhas, assim como as montanhas da intolerância. Através da fé, o seu coração morto de simpatia por cachorros pode ressuscitar e você dulcificar o azedume por outras criaturas que não sejam só suas amigas más, de que o seu coração está cheio. Minha mãe sorriu. Entendeu, minha filha? Ah, fiz que sim, né? Que havia entendido. Daquele dia em diante, coloquei na cabeça que iria me tornar uma menina boa, que nem a Manuela, né? Apesar do meu desejo secreto de acabar com ela e com todas as Manuelas do universo. Não demorou, né? Que a minha primeira comunhão chegasse. Minha mãe caprichou no meu visual. E quando o reflexo no espelho me deu uma encarada, tipo assim, bom meu, isso dá um jeito na vida, né? Senti que a coisa tinha ficado séria. Meu tio Zé chegou bem na hora e soltou uma gargalhada. Pelo visto, sua mãe venceu, né? Olhei para ele e disse: olha, tio, eu tô cansado de ser intolerante. Eu vou experimentar ser igual a todo mundo, para ver o que vai dar. Ele guardou um sorriso, foi chegando mais perto, estendeu os braços e nos abraçamos. Ele fez um cafuné nos meus cabelos e senti que a emoção o havia dominado. Não há nada demais, minha filha, em ser igual a todo mundo. É minha sobrinha, né? Acho mesmo que é essa igualdade que nos faz humanos, pois todos precisamos, no final das contas, uns dos outros, por maiores que sejam nossas diferenças. Gostaram da primeira parte da história? Muito legal, não é? A menina má, né? Mas nada, né? Ela se compara a Adão e Eva, né? Que foram expulsos do paraíso. Pior ainda, Caim e Abel, né? Que Caim matou Abel, matou o próprio irmão ciúme, né? Caim, poxa, por que Deus não quis a minha oferta? Porque Deus tem regras, simplesmente. Não existe livre-arbítrio absoluto, existe livre-arbítrio relativo. Mas o livre-arbítrio funciona dentro das regras. Dentro das regras. Eu acabei de ler um livro do Camille Flammarion, Narrativas do Infinito, eu recomendo. Espetacular o livro, né? Mas ele fala de um espírito capelita em sua última reencarnação na Terra. Começa o livro, o espírito desencarnando. E aí ele volta ao planeta dele, né? Ele restabelece a liberdade que ele havia perdido. Então ele é um espírito diferente de nós, que estamos atualmente aqui encarnados, né? A maioria de nós, né? Nós ainda vamos ter que voltar muitas vezes aqui, né? Vamos ter que reencarnar muitas vezes, porque nós temos muitas dívidas, né? Mas o livro é, nossa, incrível, incrível. Eu fiquei fascinado, né, com as coisas que o Espírito Lumen diz no livro.
volume de luz, né? Nós ainda precisamos caminhar bastante para chegar lá. Então, existem regras, né? A gente não simplesmente vai desencarnar, sair daqui da Terra, voltar para a capela, né? Não vamos, né? A gente tem que fazer por merecer, tem que entrar na sintonia daquele mundo, né? Para que a gente faça por merecer o mundo dos bons, a gente tem que interiorizar o bem, né? Por isso que a história é tão interessante. A menina fala, eu sou uma menina má. Não, mas não má de fazer maldades, né? Era bem que ela falou que queria jogar a prima dela boazinha do Jacarés, né? Mas não é bem assim. Ela gosta da prima, gosta de todo mundo. Ela só tem dificuldade em se adaptar a esse mundo. Nós vivemos uma realidade hoje no mundo onde as pessoas têm tido muita dificuldade de se adaptarem. A gente está mudando muito depressa, né? Muito depressa, né? Nós estamos caminhando para a regeneração, né? De prova e expiação para a regeneração. Então as mudanças são muito rápidas, muito radicais, mudanças tecnológicas, mudanças comportamentais, mais do que nunca se precisou de amor nesse mundo. Por isso que essa família de espíritos se apresentou para poder vir me dar passar essa mensagem. É uma mensagem que no fundo fala de tolerância, porque Caim foi intolerante, né? Ele matou o irmão dele. Será que essa é a solução para os nossos desacertos com os nossos irmãos? Né? Será que passa por aí, pela guerra, violência, desamor? Não é por aí, né? Jesus fala, Deus é amor, né? Então, se Deus tem as regras dele, que o amor de Deus é um amor inteligente, né? Ele quer que a gente faça por merecer. Ele cria experiências que nos farão melhores, né, se a gente souber aproveitar. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. É legal, assim, no final tem o tio, né? O tio era também doidão, né? Só que o tio no final fala palavras incríveis, né? Ele fala, olha, o que nos torna humanos, né? Que a gente, apesar de sermos tão diferentes, né, aparentemente tão diferentes, a gente consegue conviver, consegue se aceitar, né? Mesmo que a mãe da menina má quisesse ter uma filha boa, ela tinha uma filha má, então que seja, vou tentar melhorar minha filha, né? Vou tentar amá-la com tudo que eu tenho, né? Vou tentar. E se eu não conseguir, fazer o quê, né? Deus, se eu não conseguir, Deus consegue, né? Mas a minha parte eu vou fazer, vou caprichar, vou transformar a menina má numa menina boa, né? Ou pelo menos lutar junto com ela, para que ela acerte o caminho, não é verdade? Para que ela siga as regras, porque assim vai ser mais fácil ela se livrar, né, das prisões emocionais, né? E ser um espírito livre e feliz. Espero que você tenha gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história, a segunda parte dessa história aí. Um grande abraço.